Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reverendíssimo Padre João Paulo, querido seminarista José Vinícius, amados filhos, hoje a Igreja nos reúne em uma noite única. É a noite em que o silêncio da sepultura começa a ser vencido pela luz da ressurreição. Durante o dia, a Igreja permaneceu junto ao túmulo do Senhor. Parece que tudo se calou. Parece que a esperança foi enterrada com Cristo. Parece que a morte falou a última palavra. Mas esta noite santa nos ensina exatamente o contrário. Deus age também no silêncio. Deus trabalha também quando os olhos humanos só enxergam a escuridão. Amados filhos, ao longo de todo o tempo quaresmal, nós fizemos nossos jejuns, penitência, rezamos intensamente, rezamos o rosário na madrugada. Ao longo desses 40 dias,
todos os dias nós tivemos a Eucaristia aqui em nossa paróquia. Pudemos comungar todos os dias da Quaresma, para que estivéssemos realmente em estado de graça, nos preparando atentamente, vigilantemente para a celebração da ressurreição do Senhor. E essa noite, como nós cantamos no início dessa vigília pascal, é noite de alegria verdadeira. É noite de alegria verdadeira porque uniu novamente o céu e a terra. Somos unidos ao céu, o céu se abre a todos nós em Cristo ressuscitado. Se nós tivermos a oportunidade, depois até mesmo nas nossas casas, retomarmos as leituras de hoje, nós vamos ver como que uma síntese de todo o tempo quaresmal, desde a criação que nós vimos justamente lá no primeiro domingo do tempo da Quaresma, passando pelos patriarcas, por Moisés, pelos profetas que vão anunciando a presença de Deus ao povo. E vamos percebendo também como, infelizmente, muitas vezes o povo se afasta de Deus, se esquece de Deus. Mas Deus continua presente junto de nós. Ele não nos abandona, Ele nos ama imensamente e permanece firme conosco em sua aliança. A liturgia dessa vigília começa no escuro, e então surge a chama nova, dela se acende o círio pascal, e ouvimos: eis a luz de Cristo, e respondemos: demos graças a Deus. Não é apenas uma cerimônia bonita, é o anúncio de que Cristo ressuscitado rasga a noite do pecado e da morte. A luz pequena que entra na igreja escura vai crescendo, vela por vela, até iluminar toda a assembleia. Assim haja a graça de Deus. Começa às vezes quase imperceptível, mas quando acolhida, transforma tudo. Depois, no grande canto do Exulte, a igreja proclama com alegria: exulte o céu e os anjos triunfantes, alegre-se também a terra. E mais adiante, bendiz esta noite, dizendo: ó noite verdadeiramente feliz, que une de novo o céu à terra inteira, pondo na mesma comunhão Deus e os homens. Vede, amados filhos, a profundidade desta liturgia. Essa noite não recorda apenas um fato passado, mas ela torna presente para nós a vitória de Cristo. A separação entre Deus e a humanidade começa a ser vencida plenamente em Cristo, morto, mas ressuscitado. E é aqui que aparece um símbolo belíssimo, discretamente representado na própria liturgia desta noite. E talvez entre tantas coisas que nós temos na liturgia de hoje, eu chame a atenção para um detalhe, que pode passar quase despercebido. Talvez, se nós não estivermos atentos, nem iremos nos tocar desse pequeno detalhe. Esse detalhe é a abelha. No Exulte, ao falar do círio, a igreja canta que esta oferta solene foi preparada pela abelha fecunda. Em outra formulação tradicional, fala-se da cera que o trabalho das abelhas produziu para este círio precioso. Isso não é um detalhe decorativo. A liturgia nos convida a contemplar o mistério de Cristo também por meio dessa imagem. Por que a abelha é um símbolo tão rico? Por que usá-la nessa homilia do Sábado Santo, em que tão avidamente nós chegamos na igreja esperando escutar uma palavra que nos ajude a reavivar os nossos corações? Porque tão pequena, ela nos fala de trabalho escondido, de ordem, de doçura, de fecundidade e de luz.
A abelha trabalha em silêncio. Ela não chama atenção a si. Ela serve. Do seu trabalho nasce a cera que alimenta a chama. E assim ela se torna uma imagem da igreja, uma imagem da alma fiel e até uma imagem do próprio dinamismo da vida cristã. Receber, transformar e oferecer. A Sagrada Escritura usa de modo muito concreto. No livro do Eclesiástico lemos: pequena entre os seres alados é a abelha, mas o fruto do seu trabalho é o mais doce. Que palavra preciosa para essa noite. Aos olhos do mundo, o amor de Cristo crucificado parece pequeno, fraco, derrotado. Mas o fruto da obediência de Cristo ao Pai é o mais doce de todos, a salvação do mundo. Também a igreja pode parecer pequena diante dos poderes da terra. Também a felicidade cristã pode parecer insignificante, mas o fruto da graça é imenso. A Escritura também fala da terra prometida como terra onde corre leite e mel. O mel, mais puro dos alimentos, sinal de abundância e bondade. E os salmos dizem que os juízos do Senhor são mais doces que o mel e que o licor dos favos. Amados filhos, a noite da Páscoa nos revela justamente isso, a vontade de Deus que na sexta-feira parecia amarga por causa da cruz, mostra-se agora mais doce que o mel, porque ela brota vida nova. Os santos também olharam para a abelha como um exemplo espiritual. Santo Ambrósio, cuja própria vida foi cercada por antiga tradição ligada às abelhas, fala frequentemente delas como imagem de disciplina, trabalho comum e pureza. Como nós precisamos buscar justamente esses três elementos: disciplina na nossa vida de oração, trabalho comum. Como que é difícil trabalhar em conjunto, é exigente. Às vezes é mais fácil trabalharmos sozinhos, fazermos por nós mesmos. Mas quando nós nos dispomos a com humildade colocar de lado todo o orgulho, toda a arrogância, e realmente nos unir em um bem maior, nós criamos ainda de maneira mais forte justamente a disciplina, e esse trabalho comum nos conduz à pureza. O exemplo disso talvez tenha ficado muito claro para nós, sem ser dito tão explicitamente como direi agora. Os nossos grupos de canto. Ao longo dessa quaresma, estivemos em silêncio. E por favor, não porque o padre proibiu a comunidade de cantar, tá? Eu falei que era uma penitência quaresmal. Aos haters, na hora de fazer a fofoca para passar para frente, passa direito. É uma penitência quaresmal que nós juntos fizemos. E durante esse período quaresmal, incansavelmente, os nossos músicos estiveram reunidos todos os domingos da quaresma para poder aprofundar mais o seu conhecimento na sagrada liturgia, na música sacra, e assim então brindar-nos nesta noite tão especial com esse coral magnífico. Tenho certeza que todos ficaram admirados. Eu lembro que quando nós começamos, logo no início, antes, ali no domingo de carnaval, antes de iniciarmos o tempo da quaresma, eu chamei todos os músicos para nós fazermos uma espiritualidade. E aí fiz essa proposta para eles. Alguns talvez torceram um pouquinho o nariz, ficaram preocupados, assim como todos nós, muitas vezes, quando precisamos trabalhar em conjunto, temos um pouco de dificuldade. Achamos talvez um tanto desafiador. Assim como hoje,
A comunidade, todas as comunidades estão aqui representadas. Eu pedia justamente na reunião, no mês passado, para todos os coordenadores de comunidade, vamos estar juntos no Sábado Santo. Sobral Pinto, a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora dos Anjos, encheu um ônibus e veio hoje celebrar conosco. Parabéns. Obrigado pela presença de vocês, mostrando a união e a força da nossa paróquia. Não somos grupos divididos, somos um único corpo. Paróquia de Santo Antônio, presença real de Cristo em Astolfo Dutra, Porto de Santo Antônio. São João Crisóstomo, pregando ao povo, usava a figura da abelha para falar dos fiéis, que recolhem com diligência o pólen das flores, da palavra de Deus. Assim como a abelha vai de flor em flor e reúne o que produz o mel, também o cristão deve recolher das Escrituras, da liturgia, da oração e da vida dos santos aquilo que alimenta a alma. Esta noite, amados filhos, é um imenso jardim, muito bem organizado aqui na frente. Obrigado, Joana, Antônio, Júlia, Dona Cleusa, a equipe da liturgia toda que esteve aí trabalhando incansavelmente hoje, desde as 7 horas da manhã, né, já estão aí na correria. Muito obrigado a todos vocês que nos proporcionaram esse jardim tão bonito, que representa justamente toda a nossa paróquia. As flores, a beleza que existe em cada uma das nossas comunidades, com as nossas alegrias, com os nossos desafios. Não é fácil anunciar o reino de Deus. Podemos experimentar isso ao longo desse período quaresmal. Como que foi gostoso para muitas comunidades celebrar a Via Sacra às sextas-feiras. Como foi difícil para outras conseguir fazer pelo menos uma acontecer. Como foi lindo para todos nós vermos no meio desse tempo quaresmal a alegria de rezar com os doentes a novena de São José, de visitar a casa daqueles que muitas vezes se sentiam abandonados. É exigente, é difícil, mas os frutos aparecem. Recolher em flor o mel que nós iremos produzir. Assim, amados irmãos e irmãs, esta noite o fogo novo, palavra antiga e sempre viva, água batismal, aleluia pascal, pão e vinho consagrados, tornam-se para nós o mais doce mel do Senhor. Quem participa dessa liturgia como abelha fiel, sai daqui com mel para a alma e luz para a vida. E é ainda um aspecto mais profundo. A abelha produz a cera do círio. Queria muito, mas é difícil achar círio de cera de abelha mesmo de verdade. Isso daqui é material industrial, né? Vamos seguir lá a liturgia. A abelha produz a cera do círio. O círio representa Cristo. Ele se consome para iluminar. Ele se entrega para que tenhamos vida. O círio vai ardendo diante de nós, como um sinal de Jesus ressuscitado, vencedor da morte. Mas esta luz vem acompanhada de uma lógica de oferta. Para iluminar é preciso gastar-se. Para amar é preciso doar-se. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Ele para o pecado. Por isso São Paulo nos fala, nessa noite batismal, de nossa união com Cristo. Pelo batismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que com Cristo, que ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós nos levantemos a uma vida nova. Eis o centro dessa noite. Não estamos aqui apenas para admirar símbolos,
Estamos aqui para renovar a nossa própria existência. A Páscoa não é um teatro religioso. A Páscoa é passagem real da morte para a vida, do pecado para a graça, do medo para a esperança, da tristeza para a alegria. Talvez alguém tenha chegado aqui nesta noite com o coração como este início de vigília, escuro, cansado, ferido, sem respostas. Talvez alguém aqui esteja vivendo um sábado santo interior, aquele tempo em que Deus parece calado, pois essa liturgia nos diz: espera no Senhor. O túmulo não é o fim, o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes, como a abelha escondida no seu trabalho, Deus está preparando no invisível a luz que ainda vai aparecer. A abelha também nos ensina outra coisa: daquilo que ela recolhe nasce o mel, daquilo que ela trabalha nasce a cera. Assim também a alma cristã, tocada pela graça, deve produzir duas coisas: doçura e luz. Doçura nas palavras. Como que às vezes nós ofendemos as pessoas com as palavras? Como que às vezes dentro da igreja nós ofendemos as pessoas com as palavras? Somos amargos, somos ressentidos, ficamos frustrados quando saímos do nosso lugar de poder. Nos sentimos mal e tantas vezes vamos ofendendo todas as outras pessoas. Na paciência, doçura na paciência. Como que é difícil ter paciência. Hoje nós nos alegramos a receber a nossa irmã Isabeli no seio da igreja. Como que foi doce essa paciência da espera. Desde o final do ano passado, a Isabeli vem se preparando através da catequese para poder receber hoje os sacramentos da iniciação. No primeiro momento, bateu até um desespero. Padre, mas e se eu morrer antes de batizar? Será que eu vou para o céu? A espera de Deus, que nos trouxe essa paciência doce. Na caridade, doçura na caridade, no perdão, talvez o mais difícil. Doçura no perdão. Perdoar quando somos ofendidos, perdoar quando somos mal interpretados, perdoar quando nos ressentimos. Como é difícil. Mas precisamos pedir esse doce de Deus para darmos o perdão. Luz no testemunho, na verdade, na fidelidade, na esperança. Um cristão pascal não espalha trevas, desespero, dureza e divisão. Um cristão pascal deve adoçar o mundo com a misericórdia e iluminar este mesmo mundo com a verdade de Cristo. Como sempre gosto de dizer, nos perguntemos. Vamos nos perguntar. Quase todas as homilias sempre insisto com isso. Nos perguntemos. E a pergunta de hoje que nós devemos nos fazer é justamente: que tipo de cristão eu tenho sido? Será que estamos sendo aquele cristão da Sexta-feira Santa que só leva as lágrimas, o luto, a tristeza? Ou pior, será que estamos sendo apenas uma imagem de cristãos, mas verdadeiros secretários do diabo, espalhando intriga, divisão, fortalecendo as rixas? Amados filhos, nessa noite santa, assim como aqui estamos reunidos e unidos, eu vos peço de todo o coração, como pai espiritual, perdoemo-nos mutuamente. Deixemos de lado as pequenas rusgas que talvez tenham dividido as nossas comunidades. Deixemos de lado as pequenas brigas e nos concentremos em levar a doçura e a luz de Cristo, a ser cristãos pascais. Amados filhos,
saiamos dessa vigília com 3 resoluções simples. A primeira, guardar a luz de Cristo. Não deixar que a chama recebida hoje se apague durante a semana, pela tibieza, pelo pecado, pelo esquecimento da oração. Às vezes a gente volta para casa e acha que, já rezei muito, foi uma vigília inteira, misericórdia, não preciso mais rezar o resto da semana. Ou então, nossa, eu fui para a missa a semana inteira, já estou salvo já, vou para o céu, passei até do céu um pouco. Não deixemos apagar em nosso coração a luz de Cristo. Primeira resolução. Segunda resolução, ser como abelha espiritual. Recolher fielmente da liturgia, da palavra e da Eucaristia aquilo que alimenta a alma. Não vir para a missa distraídos, desatentos, mas beber de cada parte da missa, para que nós possamos transformar esta palavra de Deus no melhor mel para as nossas vidas. Não viver de superficialidade, mas da riqueza de Deus. E por último, produzir mel e cera. Como assim, Padre? Produzir mel e cera é oferecer ao mundo doçura de caridade e luz de santidade. E essa doçura de caridade, de amor, passa pela conversão. Essa luz da riqueza de Deus, de santidade, vem de verdadeiramente buscarmos uma vida santa. 40 dias comungando. Muitos fizeram esse propósito. 40 dias comungando. Se confessando várias vezes ao longo da quaresma, comungando, buscando o Senhor. Daqui a pouco está vindo o mês de maio, serão mais 40 e tantos dias de comunhão diária, até o final da trezena de Santo Antônio. 40 e tantos dias comungando, buscando santificar as nossas vidas. É cansativo? Sim. Muitas vezes deu para cochilar rezando o rosário 3 horas, 4 horas da manhã aqui na igreja, não é? Muitas vezes o som, o cabo deu trabalho, o áudio estava difícil de sair, estava difícil tirar mel, mas que nós possamos produzir mel e luz dessas dificuldades. Que a Virgem Santíssima, que viveu com fé o grande silêncio do Sábado Santo, nos ensine a esperar quando tudo parece escuro. Que ela nos conduza ao Cristo ressuscitado e que nesta noite possamos realmente passar com Ele da morte para a vida e proclamarmos: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Amados filhos, vamos juntos rezar uma oração, pedindo justamente ao Senhor que nos transforme em abelhas espirituais, que nós possamos transmitir a luz de Cristo. Rezemos todos juntos. Senhor Jesus Cristo, sol de justiça que não conhece o acaso, nessa noite santa, em que a luz do vosso círio dissipa as trevas do pecado, nós vos pedimos, transformai-nos em vossas abelhas espirituais. Concedei-nos a graça de colhermos nos prados das vossas escrituras o néctar da verdade, que o nosso labor silencioso produza para a vossa igreja o mel da caridade que adoça as amarguras do mundo e a cera da fé que sustenta a chama do nosso testemunho. Que a feliz culpa de nossas quedas seja sempre vencida pela doçura da vossa misericórdia, e que, guiados pelo exemplo de Maria, nossa mãe,
saibamos esperar com confiança a aurora da vida eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.